Olá, você está iniciando o curso de condicionadores de ar de grande porte, os quais muitas vezes são chamados de condicionadores de ar centrais. Isso acontece quando um único sistema é utilizado para fornecer ar-condicionado para várias repartições de um edifício, de uma fábrica, de um shopping center, entre outros. Então, esses sistemas centrais de condicionamento de ar são aqueles que possuem em um determinado local as unidades de condensação e de evaporação. E por meio de um sistema de dutos, o ar-condicionado é conduzido até os locais de interesse. Você verá que o princípio de funcionamento desses sistemas é o mesmo dos condicionadores menores, tipo janela e split, que você já conhece. Aqui também, tudo se baseia nas mudanças de fase do fluido refrigerante, de vapor para líquido e de líquido para vapor. E são essas mudanças que possibilitam a retirada de parte do calor de um recinto, bem como a liberação desse calor para o meio externo. Mas o que muda, afinal, são as características e a forma de operação desses sistemas. Enquanto nos condicionadores de ar de pequeno porte lidamos com potências de meio a 7 TRs, aqui estaremos trabalhando com equipamentos de 50, 80, 100 TRs ou mais. Além da potência, teremos um único equipamento atendendo a vários recintos com características diferentes. Tudo isso requer conhecimentos específicos a respeito da operação e da manutenção desses sistemas. E são exatamente esses conhecimentos que você obterá ao fazer este curso, no qual abordaremos os principais sistemas de condicionadores de ar de grande porte, o Chiller Fan Coil, o Self-Contained e o Rooftop. Mais uma vez, teremos como professor do curso o Dr. José Arnaldo Duarte, que é engenheiro mecânico, especialista em termodinâmica e professor da Universidade de Marília, no estado de São Paulo. A direção e a produção do curso são do engenheiro José Dermeval Saraiva Lopes, do Centro de Produções Técnicas de Viçosa, Minas Gerais. Agora, conheça a nossa metodologia de ensino. O nosso curso é constituído de um livro interativo com filmes que mostram a prática. No livro, você vai encontrar o conteúdo teórico que estabelece os conceitos e fornece detalhes. Em cada módulo, você verá uma chamada para um determinado filme que complementa o conteúdo de forma prática. E no final do módulo, você vai encontrar exercícios para assimilar e fixar melhor o que foi ensinado. Nos filmes, você receberá informações diretamente do professor e será transportado por meio das imagens a uma realidade prática de como tornar-se um especialista em condicionadores de ar de grande porte. Depois de estudar todos os módulos para obter o certificado de conclusão do curso, faça a avaliação final e envie para o CPT. O seu teste será avaliado e certificado pela UOV, Universidade Online de Viçosa, instituição associada à ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. Tenha certeza de que esse certificado será muito importante para você no mercado de trabalho. Nesse novo curso, Condicionadores de Ar de Grande Porte, buscamos focar os vários modelos existentes no mercado, como o sistema Chiller Fan Coil, o sistema Rooftop e o sistema Self-Contained. Desses três modelos, nós encontramos uma aplicação dos grandes consumidores, aquelas situações onde há uma carga térmica mais elevada. Então esses aparelhos estão restritos a essas aplicações. Grandes auditórios, hospitais, salas de aulas e assim por diante. Nesse curso, o aluno procurar se reiterar
desses sistemas, aprender a sua manutenção, aprender a respeito da sua operação e ter condições de, no final do curso, estar capacitado a atender a demanda de mercado e procurar resolver os problemas inerentes a cada situação que possa aparecer. Para alcançar os objetivos propostos pelo professor Dr. José Arnaldo Duarte, este curso foi estruturado da seguinte maneira. Em uma primeira etapa, você vai estudar os principais sistemas de condicionamento de ar de grande porte. Depois, na segunda etapa, seus estudos serão focados na operação e no desempenho desses sistemas. E, por fim, na terceira etapa, você terá a oportunidade de aprender a executar as principais operações de manutenção desses sistemas de condicionamento de ar. Com essas informações, você, sem dúvida, se tornará um técnico em refrigeração mais capacitado. Então, interrompa agora este filme e estude a introdução do curso também no seu livro. Lá você encontrará informações a respeito da utilização dos condicionadores de ar de grande porte e suas aplicações. Encontrará também exercícios propostos para que você teste as informações e os conhecimentos que foram adquiridos. Você já sabe que, neste curso, iremos trabalhar com 3 dos principais sistemas de grande porte para condicionamento de ar: Chiller Fan Coil, Self-Contained e Rooftop. Todos eles fazem refrigeração mecânica, utilizando o ciclo de compressão a vapor, assunto este abordado em detalhes no curso básico de refrigeração. De modo geral, em todos eles, a unidade de evaporação e condensação fica localizada na parte externa da edificação. E dutos, isolados termicamente, são utilizados para conduzir tanto o ar condicionado até os locais de interesse, quanto o ar de retorno para ser novamente condicionado na unidade de evaporação e condensação. Assim, o ar fica em constante circulação e o calor retirado do ambiente é trocado com fluido refrigerante no evaporador. Ao sair da unidade de evaporação, o ar mais frio é insuflado por ventiladores para os ambientes. Nesses locais, o ar circula, retira calor e retorna para a unidade de evaporação através dos dutos de retorno. E assim, o ciclo se repete. Como você pode ver neste esquema, durante o retorno, parte do ar, algo em torno de 20%, é liberada para o ambiente externo. E antes de passar pelo evaporador, a mesma quantidade de ar ambiente é aspirada para o sistema. Isso é importante para garantir a renovação do ar em todo o sistema. Além disso, antes de passar pelo evaporador, o ar precisa passar por um sistema de filtragem, geralmente formado por um pré-filtro e um filtro absoluto. É importante deixar claro, neste momento, que as funções dos condicionadores de ar não é apenas baixar a temperatura do ar nos ambientes. Eles são responsáveis por garantir o fornecimento de ar condicionado de boa qualidade. E isso envolve o fornecimento constante de ar filtrado, renovado e com temperatura e umidade relativa adequadas para proporcionar conforto térmico em ambientes fechados. A renovação do ar é muito importante para a sensação de bem-estar das pessoas no ambiente. Se ela não existir, o mesmo ar ficará em circulação no ambiente o tempo todo. E à medida que as pessoas vão respirando, a concentração de CO2, que é o gás carbônico, vai aumentando no ambiente. E com o passar do tempo, o ar deixará as pessoas com a sensação de desconforto. Agora você vai conhecer as características individuais de cada um dos sistemas de condicionamento de ar, começando pelo Chiller Fan Coil. O sistema Chiller Fan Coil é aplicado em grandes instalações, onde a demanda de carga térmica é maior. Por exemplo, em hospitais, em universidades, salas de aulas, refeitórios, shopping centers,
Então, instalações onde a demanda de carga térmica é maior. Ao invés de levar o ar refrigerado até esses ambientes, então no sistema Chiller-Francoil ocorre um sistema intermediário, ou seja, o chiller refrigera a água, essa água vai até esses trocadores de calor, que são os fancoil, e desse fancoil o ar refrigerado vai até os ambientes. Né? Então nós temos o atendimento da carga térmica em duas etapas, através do sistema da água gelada e depois ela refrigerando o ar ambiente. Este sistema, por um lado, é o mais complexo dos três que estamos estudando. Mas, por outro, ele permite uma distribuição mais eficiente do ar-condicionado e maior alcance dentro de uma edificação, seja no sentido horizontal, seja no vertical. Isso acontece porque o princípio de funcionamento do sistema Chiller-Francoil é o de refrigeração indireta. Como estudado no curso básico, na refrigeração indireta, o fluido refrigerante troca calor com uma substância, e esta substância realiza o trabalho de refrigeração desejado. No caso do Chiller-Francoil, a substância utilizada é a água, que é conduzida até um ponto intermediário do sistema, onde troca calor com o ar a ser condicionado. Então, o sistema Chiller-Francoil possui um quadro de alimentação elétrica e comandos automáticos e duas unidades principais. De um lado fica o chiller e do outro o Francoil. Veja que esses termos vêm do inglês e em português significam refrigerador, ventilador e serpentina. O refrigerador é a unidade que possibilita as trocas de calor entre o fluido refrigerante e a água. É no chiller que estão o motocompressor, o condensador, o filtro secador, o dispositivo de expansão e o evaporador. Todos os elementos estão interligados por tubulações, formando assim o circuito frigorígeno. E no interior desse circuito está o fluido refrigerante em circulação, R22 ou R407C, ambos apropriados para sistemas de condicionamento de ar. Como você acabou de ver, o circuito frigorígeno do chiller possui os mesmos elementos que um condicionador de ar tipo janela, por exemplo. Mas apesar de possuírem os mesmos nomes, eles são de tipos diferentes. Por exemplo, o compressor do condicionador, tipo janela, é hermético, já a do chiller é semi-hermético. O dispositivo de expansão do janela é um tubo capilar. No chiller é utilizada a válvula de expansão termostática. Outra diferença, o evaporador do janela é do tipo tubos aletados, enquanto no chiller ele é do tipo casco e tubo, ou casco e serpentina. Já o condensador, nos dois casos, é refrigerado a ar com ventilação forçada. No entanto, existem modelos de chiller que utilizam água para fazer a refrigeração do condensador. A seguir, você verá esses elementos que constituem o circuito frigorígeno do chiller. Aqui está a unidade do chiller, que neste caso possui dois motocompressores. Eles são de pistão ou alternativos e semi-herméticos. Do compressor sai a tubulação de alta pressão, que conduz o fluido refrigerante até o condensador. Este encontra-se posicionado sobre o motocompressor de forma inclinada. Veja que existem dois condensadores, um de cada lado, para atender aos dois motocompressores. Na parte superior estão os ventiladores, que são os responsáveis pela ventilação forçada nos condensadores. De cada condensador sai uma tubulação, ou melhor, uma linha de líquido que conduz o fluido refrigerante, agora na forma líquida e em alta pressão. Ao longo de cada linha encontram-se um filtro secador para reter eventuais impurezas e umidade do fluido, e uma válvula de expansão termostática, que é onde o fluido sofre a sua expansão. Das válvulas, as linhas de líquido vão em direção a este trocador de calor, que é o evaporador do chiller. Daqui saem as tubulações de baixa pressão, que conduzem o fluido refrigerante na forma de gás para os motocompressores,
finalizando o circuito frigorígeno. Neste mesmo trocador de calor, há 2 tubos de maior diâmetro conectados, sendo um de cada lado. É a tubulação de água gelada que entra de um lado, sai do outro lado e retorna ao fan coil para condicionar o ar que será conduzido para o interior dos ambientes. Além dos elementos que você acabou de ver, existem outros instalados no circuito frigorígeno. Veja quais são. Na entrada e na saída do motocompressor, ou melhor, nas linhas de baixa e de alta, existem tomadas de pressão instaladas. Elas são interligadas aos manômetros que se encontram na parte externa da unidade. Eles permitem acompanhar as pressões do fluido refrigerante durante todo o tempo de funcionamento. Ligados ao motocompressor existem 2 pressostatos, um de baixa e outro de alta pressão. Eles fazem parte dos comandos automáticos do sistema. Nas linhas de líquido, existem válvulas de linha tipo registro, válvulas Schrader para tomadas de pressão, válvulas solenoides para comandos automáticos e visores de líquidos para inspeções. Resumidamente, as funções desses elementos são as seguintes. Os manômetros permitem que as pressões alta e baixa do fluido refrigerante sejam visualizadas a qualquer momento com facilidade. Os pressostatos são dispositivos de segurança do motocompressor. As válvulas de linha ficam normalmente abertas e devem ser fechadas quando for necessário substituir algum componente da linha de líquido instalado após esta válvula, como válvula solenoide, válvula termostática ou até mesmo fazer soldas para impedir vazamentos, por exemplo. A válvula Schrader permite a conexão de manômetros para medir a pressão instantânea no interior da tubulação. A solenoide é uma válvula de automação que desliga o sistema quando diminui a demanda ou a necessidade de refrigeração e liga automaticamente quando esta demanda aumenta. Já o visor de líquido serve para verificar se há ou não borbulhamento no líquido. Quando há, é sinal de algum problema no sistema. Tudo isso nós iremos abordar detalhadamente no módulo manutenção mais à frente neste curso. Por enquanto, você precisa saber apenas as funções de cada um desses elementos no sistema. Os detalhes referentes ao funcionamento dos mesmos você aprenderá quando estiver estudando operação, desempenho e manutenção desses sistemas. Bom, agora que você já conhece bem o chiller, vamos utilizar outro esquema para lhe explicar em detalhes como ele funciona. Aqui temos representados todos os componentes principais do chiller. O motocompressor comprime o fluido no estado gasoso e o encaminha em alta pressão para o condensador. Enquanto o fluido percorre as serpentinas, a passagem de um fluxo de ar forçado pelo ventilador retira calor do fluido. Isso ocasiona sua mudança de estado, de forma que ao chegar ao final do condensador, ele terá sido totalmente transformado em líquido. Agora o fluido percorre a linha de líquido, passando através do filtro secador e da válvula de expansão termostática. A passagem por esta válvula ocasiona uma drástica redução na pressão do fluido, que por isso sofre uma expansão. Em seguida, o fluido expandido e com baixa pressão percorre a serpentina do evaporador. Durante esse percurso, o fluido absorve calor da água que vem do fan coil e que envolve totalmente a serpentina. Essa quantidade de calor é suficiente para transformar o fluido em vapor e para deixar a água bem fria, com a temperatura em torno de 7 graus Celsius. Agora, o fluido gasoso retorna ao motocompressor, onde será novamente comprimido e o ciclo se repete. A água gelada que sai do chiller é bombeada para o fan coil através de tubulações isoladas termicamente. No fan coil, novas trocas de calor ocorrem, agora entre a água gelada e o ar a ser condicionado para ser conduzido aos ambientes. Então, vamos seguir o caminho que é percorrido pela água gelada até chegar ao fan coil. Do lado de fora do chiller fica a estação de bombeamento de água gelada formada por motobombas centrífugas. Elas bombeiam a água que entra no evaporador do chiller
com uma temperatura em torno de 12 graus Celsius e sai com aproximadamente 7 graus. Assim, ela segue por uma tubulação isolada termicamente com isopor ou poliuretano expandido até chegar ao fan coil. Uma válvula de fluxo, ou fluxostato, como também é chamada, pode ser instalada na tubulação de água gelada para fazer parte da automação do sistema. A válvula de fluxo pode ser utilizada para desligar os motocompressores, caso a motobomba pare de funcionar. E por falar em motobomba, existem duas do tipo centrífuga, instaladas na estação de bombeamento que acabamos de mostrar. Enquanto uma estiver em operação, a outra fica de reserva. Se ocorrer algum problema com a motobomba em funcionamento, a outra poderá ser colocada em operação imediatamente. Desta forma, não faltará ar-condicionado nos quartos e nas salas de cirurgia do hospital, onde esse sistema de condicionamento de ar encontra-se instalado. E para evitar que um conjunto motobomba funcione mais que o outro, a cada semana um é desligado e o outro colocado em operação. Veja nesse esquema como funciona a estação de bombeamento. O fan coil é constituído por duas caixas de tamanhos diferentes que ficam juntas, uma ao lado da outra, e se comunicam internamente. A tubulação de distribuição inicia-se na caixa maior, que possui em seu interior o ventilador e a serpentina, por onde circula a água gelada. E a tubulação de retorno termina na caixa menor, que é chamada de plenum, ou de caixa de mistura. Em um dos lados desta caixa existe um filtro especial, por onde o ar de reposição entra no sistema. A água gelada que chega do chiller percorre a serpentina, enquanto o ventilador succiona o ar de retorno e de reposição, forçando a sua passagem por essa serpentina. Isso propicia trocas de calor, havendo um resfriamento do ar e um ligeiro aumento na temperatura da água. O ar será insuflado para os dutos de distribuição e a água retornará ao chiller através de outra tubulação isolada termicamente. Aí você já sabe, chegando ao chiller, a água é novamente bombeada, passa pelo evaporador quando troca calor com fluido refrigerante e tem a sua temperatura reduzida. Ao sair do evaporador, ela será novamente conduzida ao fan coil e o ciclo se repete. Além da serpentina de água gelada, poderão existir no fan coil outros componentes adicionais. Saiba quais são eles. Termostato, umidificador, desumidificador, termostato de segurança e válvula de 3 vias. São elementos que poderão ser instalados no fan coil. Eles farão parte da automação do sistema e servirão para garantir a melhor qualidade do ar-condicionado. Mais à frente neste curso, você estudará o funcionamento desses elementos. O ar que é condicionado no fan coil precisa ser conduzido até os ambientes para depois retornar ao fan coil e ser novamente condicionado. Isso é feito através de dutos especiais, geralmente de chapas galvanizadas. Eles são revestidos de poliuretano expandido ou mantas de lã de vidro e envolvidos com plástico aluminizado especial. A tubulação de distribuição que sai do fan coil normalmente segue embutida nos forros e vai sendo ramificada para atender aos diversos compartimentos. E a utilização de difusores de insuflamento no teto possibilita a saída do ar condicionado do duto de distribuição para o interior dos ambientes. De forma semelhante, grelhas são utilizadas para possibilitar o retorno do ar para o fan coil, através da tubulação de retorno. Veja isso ilustrado graficamente. O processo convectivo é o responsável pela circulação do ar dentro dos recintos. Este processo, que foi explicado em detalhes no curso Condicionadores de Ar tipo Janela e Split, encontra